Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui novamente, hoje dia 17 de outubro de 2023, hoje é a memória de Santo Inácio de Antioquia e vamos celebrar a memória dele aí nas nossas comunidades. O evangelho de hoje, ele vai nos dar uma grande luz para vivermos a graça de Deus em nossa vida. Por falar em luz, como não agradecer a TV+, a Diocese, que fazem esse trabalho bonito de iluminar a vida de todos nós, todos os dias com o programa Verbum, que é esse programa que você está acompanhando agora. Que Deus ilumine todos os que fazem parte dessa bonita missão. E ouçamos o texto. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que quando eu li esse texto, preparava para vir aqui falar com vocês, ficava pensando, meu Deus, Jesus, ele gosta às vezes de dar uma chibatada no povo, gosta de ensinar de um jeito muito direto. Jesus tem muitos jeitos, muitas maneiras nas quais ele se comporta no Evangelho. Tem dia que Jesus, ou melhor, há dias, para não ter problema com o português, há dias em que Jesus está mansinho, está uma beleza, ensina com paciência. Há dias em que ele precisa usar um outro jeito de falar. Na nossa vida é meio igual. Há momentos em que a gente precisa falar com muita tranquilidade, há momentos em que a gente vai precisar falar com mais energia. E interessante, eu estou falando aqui de formas de falar, o que me lembra, inclusive, a preocupação do fariseu com a forma de se purificar, a forma de estar limpo, a forma de viver a sua pureza ritual. Os fariseus, eles queriam uma perfeição praticamente no sentido da pureza. Isso é bonito, É uma coisa interessantíssima, mas Jesus ele chama a atenção que, infelizmente, quase o total esforço de vida de fé do fariseu, dos fariseus, daqueles que eram condutores do povo, de muitos, não todos, mas de muitos, era um jeito que se baseava estritamente nisso. Então, mais do que ter um coração bom, ter uma vida orientada para Deus, era aquela questão de cuidar, Cuidar do como se fazia, como não fazia, julgar e acusar. Então, esse é um processo que é muito difícil. Nesse sentido, eu até faço um comentário, diante das nossas comunidades. Muita gente que acompanha o Verbo é gente de igreja, graças a Deus, e que aumente e melhore cada vez mais. As nossas comunidades, muitas vezes, aqui eu ponho o evangelho de testemunha, não sou nem eu. Muitas vezes, as nossas comunidades, elas são quase mais farisaicas do que cristãs, Porque a gente não se contenta em parecer que tem uma vida santa, mas a gente fica muito mais julgando os outros sobre o que eles fazem, o que deixou de fazer, do que nos preocuparmos conosco mesmos. Interessante. Quando seria o dia em que nós poderíamos plenamente, falo plenamente, julgar os outros? Quando nós fôssemos perfeitos. Mas eu vou dizer um outro problema. Quando nós chegarmos a esse dia, nós não conseguiremos fazer esse tipo de condenação. Nós deixaremos que a verdade por si só se imponha, E isso é muito diferente. Então, recapitulando, diante do que Jesus fez, diante do Evangelho falado, nós precisamos nos preocupar com o que nós estamos fazendo. Precisamos, é uma coisa necessária. Mas não queiramos ser fiscais do outro. Isso não vai render frutos. Queremos ser inspiração para o outro. E para inspirar, minha vida tem que ser uma vida exemplar. Pergunto a você nesse dia, o que é que você precisa corrigir para que a sua vida seja um exemplo vivo, um livro aberto em que exale o odor de Cristo? O que você precisa fazer? Por favor, faça.
e depois a gente volta para mostrar para o mundo como é bonito viver a vida em Deus. Isso os fariseus não fizeram e Jesus orienta eles a fazer. Limpemos o copo e o prato por dentro. Não nos ocupemos, nem nos percamos o fio da meada em parecer santos, em parecer perfeitos. Sejamos santos, nos inspiremos no Santo dos Santos, no que é perfeito acima de todas as coisas. Que Deus abençoe você, sua comunidade, seus projetos, sua conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.